Olá pessoal, boa noite, graça e paz, tudo bem? Bom gente, eu peço a vocês que me perdoem. Eu fiz o vídeo lá em cima no notebook e a tecla do microfone estava desligada. Então eu falei o que ali uns 30 minutos ou mais e foram palavras jogadas aos ventos, né? Porque eu falei e acabou que nada do que eu falei foi gravado. Peço a vocês que me perdoem, espero que agora vocês estejam me ouvindo. Então, se vocês estão conseguindo me ouvir, dá um likezinho aí, me dá uma dica, pastor. Tá dando para ouvir, estamos ouvindo sim ou bem, para a gente poder fazer esse vídeo falando sobre bibliologia parte 3. É um assunto ligado à bibliologia, tá bom? Então, se vocês estiverem ouvindo aí, dá um ok ou manda um oi aí. Estamos ouvindo, tá com som, para que a gente possa continuar o vídeo. Se não tiver também, se estiver sem som, me avisa aí que a gente vai parar o vídeo aqui e nós não vamos continuar. Mas se tiver com vídeo aí, com som, me dá um toquezinho aí, por favor, tá ok? Então, pessoal, Bibliologia parte 3. Nós lançamos aí o vídeo Bibliologia parte 1, a parte 2. Estamos aqui em parte 3. No parte 1 nós falamos aí sobre a Bíblia como um livro de autoria de Deus, aquela coisa toda, falando sobre o assunto central da Bíblia, o tema central da Bíblia e vários assuntos aí. Mas no 3, nós vamos estar falando muito sobre essa coisa de classificação ou subdivisão dos livros da Bíblia, tá bom? Para a gente fazer assim uma emenda, podemos assim chamar, com o primeiro vídeo que nós fizemos, o segundo vídeo que nós fizemos, eu vou só relembrar vocês que a Bíblia foi escrita em 3 línguas. Já foi explicado para vocês aí nos vídeos passados. Eu vou só reforçar. Ela foi escrita no hebraico e no aramaico, o Antigo Testamento, e o Novo Testamento foi escrito no grego. Nós deixamos até umas provazinhas, restícios de que isso aconteceu. O Salmo 119 é uma prova disso. Quando você vai lá no Salmo 119, o que vai acontecer? Você vai ver que o Salmo 119, obrigado aí pela força aí. Você vai ver que o Salmo 119, com 176 versículos, os versículos estão subdivididos. Acima do versículo 1 aparece a palavra Aleph, acima do versículo 9 a palavra Bet ou Vet, acima do versículo 17 a palavra Gimel, aí vem Dalet, Re, Vav, Zayin, Het, e por aí. São 22 consoantes. Porque o livro de Salmos, ele é subdividido, o capítulo 119 de Salmos, é subdividido em ordem alfabética no abecedário hebraico. Tranquilo? Você vai ver isso também em algumas traduções bíblicas, em Lamentações, subdivididos, os capítulos de Lamentações são subdivididos em ordem alfabética. Então você tem também trechos na Bíblia em aramaico, que é na verdade uma língua intermediária, que veio surgir ali no cativeiro babilônico, tá bom? Jesus falava o aramaico, era uma língua muito usada pelos samaritanos, ok? Isso não quer dizer que eles falavam somente o aramaico, porque essas pessoas de outros países, na cultura deles, eles sempre têm 2, 3 línguas que eles dominam. Quando eu estive em Marrocos, em Casablanca, que é o Jovem Flasfá, eu pude observar que grande parte da população marroquina, ela não falava somente o árabe, mas também o espanhol, o inglês e o francês. Então, nas culturas lá fora, existe essa prática das pessoas serem, no mínimo, bilíngue, ou trilíngue e por aí vai. Tranquilo, pessoal? No Brasil, nós achamos que conhecimento é demais. Não precisa, mas bom é que a gente aumente o nosso conhecimento, ok? O Novo Testamento foi escrito no grego. Eu já dei tudo isso na aula passada. Estou só relembrando para a gente continuar na questão de subdivisão dos livros, ok? Então nós temos aí 66 livros na Bíblia. Esses livros, eles estão subdivididos. Eu queria fazer, ainda que de forma compacta, a apresentação desses livros para vocês. Primeiramente, do Antigo Testamento, que é formado por 39 livros, mas que poderia ser por 43.
Por que 43, pastor, em vez de 39? É que o livro de Salmo, que para a gente conta como livro, ele está subdividido em 5 livros. Um já compõe o Salmo. Para nós, o Salmo, em vez de ser 5 livros, é um salmo só. Tranquilo? Então, se a gente tem 39 no Antigo Testamento, e ao invés de considerar o livro de Salmos o único livro, nós considerássemos os 5 livros que são, teríamos 39 mais 4. Daria 43 livros. A Bíblia não teria 66 mais 70 livros. Eu já expliquei, isso é assunto das aulas passadas sobre bibliologia. Tranquilo, pessoal? Vamos subdividir os livros do Antigo Testamento? Bom, os 5 primeiros livros são chamados de Pentateuco. Não preciso explicar muito. Os senhores já mataram aí que a palavra penta vem de 5. São os 5 primeiros livros, que é o livro de Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números e Deuteronômio, que quer dizer segunda lei. Tranquilo? Tem uma questãozinha em Deuteronômio, no último capítulo 34, eu já expliquei isso, que Moisés subiu ao monte, falou com Deus, morreu e Deus o sepultou. Então, esse último capítulo de Deuteronômio, na verdade, ele pertence ao capítulo 1 de Josué. Seria o capítulo 1 de Josué, porque Moisés subiu e morreu. Quem escreveu o capítulo 34 do Deuteronômio foi o próprio Josué. Tranquilo? Mas quando a Bíblia foi dividida em capítulos, o Antigo Testamento, eu já expliquei sobre isso, por um judeu chamado Mardoqueu Natan, ou Mordecai. Mordecai é Mardoqueu, ok? Então, quando foi dividida por Mardoqueu Natan, em 1445, nessa subdivisão dos capítulos, ele incluiu o capítulo de Josué como sendo 34 Deuteronômio, tá bom? Senão, a morte de Moisés seria uma morte profética. Deus iria falar assim: Moisés, senta aí, escreve como é que você vai morrer, morre agora. Opa, morreu Moisés. Não foi isso que aconteceu, tá bom, pessoal? Deu para entender isso aí? Se deu para entender, dá um like aí, dá um ok, para que a gente possa continuar a nossa narrativa. Tranquilo? Ok? Então, esses 5 primeiros livros são chamados de Pentateuco. Ok? Ele fala sobre o começo da criação em Gênesis, depois vai falar sobre a origem do povo hebreu, vai falar sobre a origem de Israel em Jacó, o cativeiro no Egito, a saída do Egito no Êxodo, né? Depois vem a formação da espiritualidade, onde surge ali o tabernáculo, as leis, a Torá, os mandamentos. Em Êxodo, Moisés sobe, é morto, né? E aí entramos em Êxodo, termina essa parte histórica do período transitório de Israel como nômade no deserto. E vem o livro de Josué, que na verdade tem por seu primeiro nome primordial, Oséias. Então Josué, na verdade, o seu nome é Oséias, tranquilo? Então Josué assume. De Josué até o livro de Esther, nós temos o que nós chamamos de livros históricos do Antigo Testamento. De Josué até Esther. Esse nome Esther, na verdade, é o nome assuero dela. O seu nome hebraico é Hadassah, ok? Por que é um livro histórico? De Josué a Esther, nós vamos estudar sobre a história das modificações que Deus fez nesse povo. Josué assume a liderança, aí termina esse processo de liderança através de Josué, aí vem os períodos dos juízes, depois dos juízes vem o período dos reis, iniciou-se esse período monárquico com a pessoa de Saul, vocês conhecem a história, depois veio a pessoa de Davi. Então, de Josué a Esther, nós aprenderemos sobre isso aí, sobre esses reis de Israel, tranquilo? Depois de Davi veio Salomão, um governo não bom, ruim de Salomão, levou o reino a ser dividido. E aí vieram os cativeiros, a começar o primeiro cativeiro, que foi o assírio, e depois o segundo cativeiro, que foi o cativeiro babilônico. Tá bom, pessoal? Então, de Josué e Esther tem essa história do povo aí, essa história transitória. Bem, nós temos aí o livro, depois dos históricos, nós temos os livros poéticos, que vai desde o livro de Jó, que está quase no meio da Bíblia, mas na verdade era para estar lá na frente, porque o livro de Jó é o livro mais antigo da Bíblia.
Algumas pessoas perguntam, como é que o senhor sabe que é o mais antigo da Bíblia? Pelo simples fato de que você não vê Jó fazer menção à lei nem aos profetas. Você não vê Jó se referir a Moisés. Você não vê Jó se referir ao templo. Então, Jó viveu antes desse período, na verdade, desse período de Moisés, dos profetas. Você não vê nem Jó mencionar o nome Israel ou Hebreus. Tá bom, pessoal? Então é um livro que está lá na frente, mas ele é bem antigo. Depois de Jó, até o livro de Cantares ou Cântico dos Cânticos, que foi escrito por Salomão, a sua autoria, né? Nós temos aí esses livros poéticos de Jó a Cântico dos Cânticos, e depois vem os livros proféticos. Então nós subdividimos os 39 livros do Antigo Testamento em 4 partes: lei, história, poesia e profecia. Tranquilo? Tá dando para entender bem, pessoal? Lei, história, poesia e profecia. Os livros proféticos, eles estão subdivididos em 2 grupos. Nós temos um hábito de chamar de profetas maiores e profetas menores. O que seria essa coisa de profeta maior e menor? Eu já expliquei algumas vezes, né? Vou voltar a repetir. Quando eu uso a expressão profetas maiores ou menores, eu não estou fazendo menção ao caráter do profeta. Não existe desigualdade. Deus tanto usou um como usou o outro. Quando eu falo de maiores e menores, eu estou fazendo alusão aqui, primeiro ponto, ao alcance ou ao tempo de exercício do ministério profético daquele profeta e, em algumas vezes, ao conteúdo do escrito bíblico, tá? Tá bom? Jackson, forte abraço para você, Anice, todos os irmãos estão aí acompanhando, tá bom? Que Deus abençoe a todos vocês em nome de Jesus Cristo. Então, gente, nós vamos aprender isso. Então, esses profetas, eles estão subdivididos em 2 grupos. Os profetas maiores, todo mundo conhece, né? É o profeta Isaías, que quer dizer Jeová é salvação. Jeremias, que é o profeta das lágrimas, né? Da palavra Jeremias, quer dizer Deus se lembrou. É o profeta Ezequiel, que quer dizer Deus fortalece. E depois vem o profeta Daniel, que quer dizer Deus é o meu juiz. Observe que cada nome que eu falei, Isaías, Jeová é salvação. Por isso, esse profeta recebeu o título de profeta messiânico, porque foi o profeta que mais fez menção, dentro da cristologia, à pessoa de Jesus Cristo, o Salvador. Jeremias, o profeta das lágrimas, porque chorou, mas o seu nome quer dizer Jeová rejeita. Por que esse nome Jeová rejeita? Todas as vezes que o nome de Jeremias era professo, era como se o povo estivesse dizendo assim, ó, Jeremias significa Jeremias, ou seja, o Senhor está nos rejeitando. Então foi esse o profeta das lágrimas, o profeta que chorou em ver a destruição do povo hebreu por causa do pecado e da desobediência. Quando chega em Ezequiel, o nome muda. Jeremias, Jeová rejeita. Em Ezequiel, Deus fortalece. Então você vê aí um período profético. Se você for observar, Ezequiel foi o profeta que mais falou sobre essa questão do renovo, do renascimento de Israel. Depois entra o 4º profeta maior, que é o profeta Daniel. Deus é o meu juiz. Se vocês observarem, Jeremias profetizou antes do cativeiro babilônico. Foram 2 cativeiros, não esqueça isso, tá? Deixa eu esclarecer para vocês. O primeiro cativeiro foi o assírio, onde a maior parte das tribos de Israel ficaram cativas pelo governo de Jeroboão. Lá no passado, foi o primeiro cativeiro chamado de Reino do Norte. O segundo cativeiro foi o cativeiro babilônico. Era rei, né? Dominava sobre o reino do sul, Riboão, que era filho de Salomão. Então, pessoal, Joaquim foi o rei que estava reinando no período desse cativeiro. Então veio o primeiro cativeiro. Não foi um cativeiro só, foram 2. E o primeiro cativeiro foi o assírio, depois o babilônico. Observe, lembre-se, que Deus usou o assírio, vou usar Ciro, meu servo, para julgar a Babilônia pelas atrocidades que os babilônios fizeram contra os hebreus.
Por que eu estou explicando isso? Porque a Bíblia ela não está escrita de forma cronológica. Vou te dar um exemplo. Eu estou falando de Jeremias depois do livro de Provérbios, depois do livro de Isaías. Mas se Jeremias fala sobre o cativeiro babilônico, onde é que ele vai aparecer? Você vai ver o cativeiro ser pré-anunciado lá nos livros de Reis e Crônicas. Tranquilo, pessoal? Ué, por que Jeremias vai aparecer lá embaixo? Você vai ver que o livro de Salmos está depois do livro de Jó. Mas você vai ver a história de Davi lá em 1 Samuel. É lá que começa. Na verdade, não é bem... É final de Ruth, 1 Samuel, começa a história de Davi. Lembra? Que Davi, Noemi, ela foi uma tataravó de Davi, não é? Noemi, lembra de... Aliás, Ruth foi uma das avós de Davi, né? Vocês lembram? Noemi, tataravó e por aí vai. Então, por isso que dá confusão na cabeça de muita gente. Porque se você observar, a Bíblia não está escrita de forma cronológica. Você vai ver falando sobre profetas que estão lá no final do Antigo Testamento, mas que viveram nesse período dos livros de Reis e Crônicas, quando o povo estava no cativeiro. Tranquilo? Tá bom, pessoal? Tá dando para vocês entenderem isso aí? Tá dando para entender legal? Ok? Então, quem estuda a Bíblia tem que tomar cuidado com isso. Se o professor de seminário, ele não dissimular bem isso, ele não explicar bem, não destrinchar, o aluno vai entrar no curso de história ou de profetas maiores e menores e vai sair confuso. Ele tem que explicar que os livros não estão escritos de forma cronológica. Então tem muita gente que vai ler a Bíblia e pensa que ela foi escrita assim um livro após o outro. Não, esquece isso. E quando ela foi montada, ela não foi montada de forma cronológica. Então isso gera confusão. Ah, pastor. Não, gera confusão em quem não tem esse conhecimento. Em quem não tem um pastor com idoneidade para ensinar na igreja para os irmãos como é que a coisa funcionou. Para quem tem um professor que não esclarece isso, talvez porque também ele também não saiba. Tem que explicar esses detalhes. Senão a pessoa lê e não fica com o entendimento completo. Tá bom? Tem que esclarecer isso aí. Outra coisa, não deixe de crer na Bíblia porque eu estou te falando. Você vai ver, eu vou te mostrar um exemplo aqui na Bíblia, que seria lá para frente, eu vou te mostrar agora. Por exemplo, vocês estão aí me assistindo. Depois você pega 2 Bíblias na sua casa. Pode ser Bíblias diferentes, não tem problema. Você vai pegar uma Bíblia e vai abrir lá em 2 Reis, capítulo 19. Você vai pegar uma segunda Bíblia na sua casa, você pode ver esse teste aí, essa dinâmica. Você vai abrir uma Bíblia em 2 Reis 19 e você vai abrir a outra Bíblia em Isaías 37. Pegue você e mais uma pessoa e peça para ela, olha, no 3 nós vamos começar a ler junto. E comece a ler junto, os dois lendo junto, 2 Reis 19 e o outro Isaías 37. Sabe o que vai acontecer? Eu vou antecipar para você. As leituras vão acontecer simultaneamente iguais. Pastor, mas isso é coincidência? Não. É por isso que a Bíblia é um livro que tem ela tem sua posição de destaque, os seus méritos que colocam ela como the best book, ou seja, o melhor de todos os livros. Porque a Bíblia ela é um livro que foi projetada, inspirada por Deus, embora sendo escrita por 40 homens. Então você vai ver que depois de toda a Bíblia montada, fomos descobrir que ela tem 2 capítulos iguais. Confira aí na sua casa. 2 Reis 19 e Isaías 37. Aproveitando a deixa eu explicar uma coisa. Obreiros que estão me ouvindo, pelo amor de Deus, eu estou sempre falando isso, vou tornar a repetir. Quando você subir ao púlpito para dar uma palavra, uma saudação, para pregar, nunca se refira aos livros de Samuel, Reis e Crônicas, usando a expressão primeira nem segunda. Eu não posso falar 1 Samuel, 2 Samuel. Eu não posso falar 1 Reis, 2 Reis. Eu não posso falar 1 Crônicas, 2 Crônicas. Por quê? São livros e livro não tem gênero. Então não tem o masculino e o feminino de livro. Então se eu for ler Samuel, vamos ler aqui em 1 Samuel, 2 Samuel. Vamos ler aqui em 1 Crônicas e 2 Crônicas. Vamos ler aqui em 1 Reis e 2 Reis.
Agora, primeira e segunda, nunca, jamais, nunca faça isso. É uma pena, mas eu vejo pastores, debatedores na rádio falando. É uma falta de conhecimento muito grande. Então, isso mostra uma falta de preparo teológico da pessoa que está falando. Tá bom, pessoal? Então, não pode falar primeira e segunda para os livros de Samuel, Reis e Crônicas. Você só pode usar essa expressão primeira e segunda para as cartas do Novo Testamento. 1 Coríntios, 2 Coríntios, 1 Pedro, 2 Pedro, 1 João, 2 João, 3 João. Aí pode. Mas do Antigo Testamento não, porque são livros. E livro não tem gênero. Tranquilo? Belezinha? Gostou de ver? Verifica depois aí Isaías 37 e 2 Reis 19. Não é 2 Reis, hein? 2 Reis 19 e 37, você vai ver que depois da Bíblia montada, ela tem os 2 capítulos iguais. Tranquilo aí? Vamos falar sobre essa subdivisão dos profetas. Então nós temos os profetas maiores, Isaías, Jeremias e Ezequiel e Daniel. São os 4 profetas maiores. Os menores vai desde Oséias até o livro de Malaquias. É Oséias, Joel, Amós, Obadias, João, Miqueias, Naum, Ageu, Abacuque, Zacarias, Malaquias. Então são 12 com 4, 16. Tranquilo, pessoal? Belezinha? Então são aí os profetas maiores e os profetas menores. Terminou esses livros proféticos, né? Tanto os maiores como os menores. Hoje as Bíblias não trazem mais, mas antigamente as editoras que conheciam a história do livro, o que eles faziam? Depois de Malaquias capítulo 5, eles colocavam 4 páginas em branco, separando o Antigo Testamento do Novo Testamento. Para que isso, pastor? Eu vou te explicar. Essas 4 páginas em branco, que hoje em dia não tem mais, está extinto. Tem Bíblia que só tem meia página. Tem umas que tem uma página. Porque a maioria das editoras, elas imprimem a Bíblia, mas não conhecem o lado histórico do livro. Essas 4 páginas em branco, antigamente, elas representavam, equivaliam cada página a 100 anos de silêncio. Então, por que isso? Porque do período profético para o período, olha, a Bíblia fala assim, ó, Deus falou assim, ó, enviarei fome não de pão e sede não de água, mas da minha palavra. Então, houve um período que Deus parou de usar os profetas. O mundo ficou desoladamente por 400 anos sem ouvir uma profecia de Deus. Por que Deus fez isso? Houve necessidade dessa escassez do falar de Deus, do silêncio de Deus, para que esse silêncio de Deus preparasse o mundo para a manifestação do Messias. Esse período de silêncio, ele é chamado genericamente de 400 anos de silêncio. Mas teologicamente nós chamamos de período interbíblico, ou seja, período que interliga o Antigo e o Novo, ou período intertestamentário, o período que interliga o Antigo e o Novo Testamento. Não é fácil? Então, esses 400 anos antigamente eram representados por 4 pages, 4 páginas em branco. Ok, pessoal? Era representado. Hoje, as editoras que fazem as Bíblias, muitos nem sabem disso. Tem muita gente que nem sabe disso, né? Mas vamos lá. Terminou os 400 anos de silêncio. Vamos para o Novo Testamento. Eu já falei sobre o Antigo Testamento. Ok? Eliane apareceu, hein? Forte abraço, querida. Então, gente, vamos falar sobre esses... Já falamos sobre o Antigo Testamento. Os livros se dividem em 4 grupos. Lembram? Lei, que é os 5 primeiros Pentateucos, os 5 primeiros livros, de Gênesis até Deuteronômio. Depois vem os livros históricos, desde Josué ao livro de Esther. Os livros poéticos, que vem desde Jó até o livro de Cantares de Salomão. Depois os proféticos, que vem de Isaías até Malaquias, ok? Só que estão subdivididos, já expliquei, em profetas maiores e profetas menores. Pouca gente domina o conhecimento desses livros proféticos. Tanto é que quando você diz na Bíblia assim, você fala assim, vamos ler Amós, o pessoal leva meia hora para achar.
Vamos ler Ageu, sangue de Jesus tem poder. Às vezes o pregador termina de pregar e tem irmão que não acha o livro. É bom saber essa localização dos livros e a história de cada livro desse. Esses profetas profetizaram em um tempo adverso. Tranquilo, pessoal? É por isso que João, ele é chamado de precursor. Bom, toda vez que eu uso a expressão cursor, eu estou falando de alguma coisa que determina uma posição, ou seja, um alinhamento vetorial. Então, o cursor, ele é como um vetor. Quando eu falo que João foi o precursor de Jesus, é um título que João recebeu, eu estou falando que ele pré-antecipado, não é isso? Ele veio antecipando o caminho que Jesus seguiria. Tranquilo? É por isso que João veio primeiro pregando em pó, né? Ele falava, né, que não era digno de atar as alparcas que Jesus calçaria. Ele pregava e dizia assim: mas aquele que vem após mim vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Lembra disso? Do you remember? Vocês recordam disso? Então, pessoal, quando João veio, ele veio anunciando Jesus como o Messias, o enviado de Deus, o ungido. É por isso que, quando a gente chega nos evangelhos, esses livros recebem o título, o nome de biografias da vida de Jesus. São chamados de livros biográficos. A expressão bio, todo mundo sabe, quer dizer vida, né? Biodiversidade, uma expressão usada pelos biólogos, né? Ou biologia, estudos sobre a vida. Biodiversidade, variedade de vidas. Fala de vidas, animal, micro-organismo, orgânico, por aí vai. Nós não vamos perder tempo com isso aqui, tranquilo? Então, esses 4 evangelhos são chamados de livros biográficos, porque eles são uma autobiografia da vida progressa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O primeiro livro biográfico é o livro de Mateus. Ele lá, em Mateus, que foi escrito para os judeus, como é que o senhor sabe? Nós sabemos porque, se você observar, Mateus capítulo 1, ele começa falando sobre a biografia, a genealogia de Jesus Cristo. Essa expressão genealogia quer dizer árvore genealógica. Só que quando você vai ler sobre a genealogia de Jesus, você vai ver entrar personagens. E o que isso aqui tem a ver com Jesus? Mas isso aí é explicável. Eu não vou explicar agora. Estou bom de Bíblia aí para ele te explicar, mas eu posso explicar depois para vocês, tá? Então, o Evangelho de Mateus, Jesus aparece lá como El Manuel. Essa palavra El quer dizer Deus em hebraico, tá bom? El Elohim, El Eloam. E todos os nomes começam com El no hebraico, é uma alusão ao nome de Yahvé, do Eterno, o nome de Deus, El Shaddai, entendeu? Então Jesus aparece como Emanuel, ou seja, El de Deus, tá? É o chamado Yamashirra, né, pelos judeus. Então, esse evangelho, ele foi escrito especificamente para os judeus. É o primeiro evangelho, chamado de Mateus. O segundo, que é o de Marcos, o nome Marcos quer dizer... Pode deixar assim mesmo, pode deixar. O nome Marcos quer dizer martelo grande, ou grande martelo. Foi o livro escrito para os romanos. Tranquilo, pessoal? Marcos para os romanos. Lucas. Em Lucas, Jesus Cristo se manifesta como o Filho do Homem. Observe que é um pouco contraditório, né? Porque esse Filho do Homem, essa expressão, é porque a antiga Grécia, ela era muito presa àquela coisa de deuses da mitologia grega, que eram vários, né? Entendeu? Inclusive, eles também eram presos àquela coisa de semideuses. Por exemplo, o Hércules, ele é um semideus. Ele é filho de Zeus. Eu não vou perder tempo aqui explicando agora, mas nós somos criticados por chamar o Eterno, o Yahvé, de Deus. Observe a expressão, Deus, Zeus. Deus, Zeus, Zeus, Deus. Já observou isso? Então, essa expressão Deus é dada como uma variação do nome Zeus. Porque, na verdade, o Criador eterno dos céus e da terra, ele tem um nome, Yahvé. Existe até algumas pronúncias aí de algumas pessoas que chamam de Yahoo, tá? Esse Yahvé é o nome que nós utilizamos no original, né? E aí no português nós falamos Jeová.
Tranquilo? Então, a cultura grega, ela é muito forte ainda hoje. Você vê que muitos de nós nem fomos em qualquer lugar da Grécia, mas somos obrigados a aprender a filosofia. Aí vamos aprender sobre Sócrates, Platão, sobre Crisóstomo, Aristóteles e por aí vai. Desde quando nós vamos ter necessidade, mas aprendemos. Então os gregos, eles tiveram assim, eles foram marcantes pela cultura. Paulo sofreu muito com isso, ele pegou pesado com relação à influência da cultura grega nos nossos dias. Inclusive, quando você vai para a faculdade, né? Tem muito cristão que vai para a faculdade e se desvia porque começa a estudar filosofia, e por aí vai. E nessa da filosofia, alguns passam até a descrer da Bíblia. Paulo foi diferente. Quando Paulo chegou no Areópago, que era na verdade um platô, não sei se você sabe, ele é um monte, só que com a ponta achatada. Ali havia um templo, e ali sentavam-se 31 juízes para julgar, e os filósofos gregos para filosofar. Cada um mandava sua filosofia. Quando Paulo chegou lá, ele começou a pregar. Alguns dos filósofos gregos falaram assim, vem cá, de onde vem esse paroleiro? Paulo não tinha endereço, ele era um nômade. E de onde vem a sabedoria deles? A sabedoria de Paulo era tanta e tamanha que Paulo conseguiu deixá-los sem explicação. E eles levaram Paulo até o Areópago, onde ele discursou. Filosofou, não as filosofias humanas, mas a filosofia divina. E foi interessante porque ao invés de Paulo sofrer esse efeito de homem do meio, né? De que o homem é produto do meio, não. Paulo foi lá, filosofou para os gregos e até conseguiu convencer um juiz chamado Dionísio que se converteu, e alguns ali se converteram. Mas teve um grupo que falou assim, não, sobre esse negócio conversaremos contigo para o futuro. E descartaram a pregação de Paulo. O que me deixa triste é que tem muito crente, muita mocinha e rapaz que não tem uma boa formação bíblica, não são assíduos aos cultos, doutrina, escola dominical, não gostam de ler a Bíblia, só vivem fazendo coisas que não edificam, que quando vão para a faculdade se deparam com a filosofia, acabam deixando de acreditar na Bíblia e se desviam. É uma pena. É uma pena. Sabedoria nenhuma humana, querido, está acima da sabedoria de Deus. Tranquilo? Beijão no coração de vocês que estão fazendo a faculdade aí, tá? Vamos continuar aqui na narrativa? Então, Jesus é apresentado em Lucas como filho do homem. Quando se falava filho do homem, algumas pessoas criticavam. Ué, se não tem parecer nem formosura, não é um fisiculturista, né? Se não tem um corpo perfeito em força, não é um Hércules, como é que ele é perfeito? Só que aí tem um detalhe. Deus usou o material para revelar o espiritual. A perfeição de Jesus não estava arrolada à perfeição física, embora ele tenha um corpo perfeito, que como sacerdote ele não podia ter deformidade. Levítico capítulo 21. Não esquece disso, hein? A Bíblia é texto e contexto, tá bom, querido? Senão você vai entender tudo errado. Não pode esquecer o contexto. Como ele era um sacerdote, não é? Segundo a ordem de Melquisedeque, ele não podia ter deformidade física. E era o que Levítico fala no Levítico 21 fala sobre isso, que o sacerdote não podia ser fanho, não podia ter nariz, não podia ser berçudo, não podia ser orelhudo, não podia ter o pênis demasiadamente grande, não podia ser coxo, não podia ter pé quebrado, testículo crescido, o sacerdote não podia ter bexiga no olho, aquela mancha branca no preto, nem a preta no branco, ele não podia ser anão, ele não podia ter o pé quebrado, ele não podia ser corcunda, não podia ter escoliose lombar, ele não podia ter papagaio, o cara não podia ser cabeçudo, que nem um nordestino, que nem eu, né? O cara tinha que ter um corpo perfeito. Então, essa perfeição física do sacerdote era figura, era símbolo, sabe de quê? Da perfeição espiritual que Jesus traria. Por isso a expressão no livro de Lucas, foi escrito para os gregos, filho do homem, ou seja, o homem perfeito. Por isso que depois um dos evangelhos vai assim, olha, em tudo foi tentado, mas em nada ele pecou. Diz a Bíblia que por Adão entrou o pecado, mas por ele o pecado foi aniquilado. Por isso que ele era perfeito. Por isso que a Bíblia diz que Deus, olhando dos céus para a terra, não viu um justo sequer. Ele foi o único perfeito com condição de fazer isso. Então a perfeição física, na verdade, revelava, era uma coisa emblemática falando sobre a perfeição espiritual que ele trazia. Tranquilo, pessoal?
E temos aí o Evangelho de João, que é o Evangelho da igreja. Detalhe, se você observar, Mateus, Marcos e Lucas, eles são chamados de evangelhos sinóticos. Por que a expressão sinótico, pastor? Porque eles têm conteúdos parecidos, bem próximos. Mas não era para ser igual? Ora, por que alguns evangelhos têm detalhe e outros não tem? Porque como são livros de testemunho, você vai entender isso quando você tem um acidente na sua rua. Aí no outro dia você liga a televisão e fala lá, um veículo da cor tal, placa tal, bateu e matou 2 pessoas. Aí você vai para outro repórter lá, o veículo da marca Fiat, dirigido por José Antônio das Contas, carteira de habilitação número tal, 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 residente na rua tal. Você observou? Então, como são testemunhos, cada um evangelista escreveu dentro da sua ótica do que via. É por isso que o que corrige isso é um texto que está lá em Atos, que depois eu vou botar no vídeo para vocês aí, que fala assim, ó, e se todos os milagres que Jesus realizou fosse colocado em livros, Lucas falando, esgotaria-se todos os livros da terra, ele falando aqueles livros daquela época, e não daria para narrar todos os milagres. Tente imaginar, uma população de cerca de 15 mil pessoas, mais ou menos, tendo uma cobertura de 4 homens, 4 evangelistas que ficaram escrevendo. Não dá para registrar tudo, né, amigo? E tem gente burra que tenta desacreditar da Bíblia. Por exemplo, um exemplo fácil aqui. Saindo de Jericó, Jesus curou um cego, o outro evangelista entrando em Jericó. Tem que entender que isso aí fala de posicionamento do testemunha. Teve um evangelista que escreveu entrando em Jericó, por quê? Por causa do posicionamento dele com relação a Jericó atual. O que escreveu saindo de Jericó, uma posição diferente, aquele evangelista. Ele fez menção às ruínas da antiga Jericó que existem até hoje. Tá bom, pessoal? Então, nenhum dos livros está mentindo, eu vou falar a verdade. Lucas, para corrigir isso, você vai conferir Lucas capítulo 1, verso 1 ao 4. O que ele fez? Preocupado para não haver discórdia e descredibilidade na Bíblia, que ele é um livro inerrante, o que Lucas fez? Ele foi a todos eles, perguntou como era, por isso que o Evangelho de Lucas é mais completo. Confira isso em Lucas capítulo 1, versículo 1 ao 4. Lucas até comenta com o Teófilo assim, ó, tendo muitos colocar os narros os narros em ordem, pareceu-me bem a mim, ó excelentíssimo Teófilo, e aos que presenciaram, minuciosamente já me informei e coloquei em ordem. Então o Evangelho de Lucas ele é mais arrumado. Por isso é chamado Evangelho Sinótico, porque os 3, Mateus, Marcos e Lucas, têm praticamente o mesmo conteúdo. João é o chamado Evangelho da igreja, é um pouco diferente. Quem já sabia disso? Dá uma amém aí, por favor. Quem já sabia? Terminamos aí os livros biográficos. Vamos para o outro livro, que é o 5º livro do Novo Testamento, que é justamente o livro de Atos dos Apóstolos. Esse também foi escrito por Lucas. Então você vai observar que o livro de Atos, ele é histórico por quê? Ele conta o nascimento da igreja. Em João 21, Jesus vai ter com Pedro lá naquela pescaria e disse, olha, apacenta o meu rebanho, cara. Toma vergonha nessa cara, volta o que eu te falei. Por que você abandonou? Quem mandou você largar a rede? E aí Pedro volta de novo ao ofício de pastor e vai apacentar o rebanho. Jesus é assunto aos céus em Atos 1 e 11. Em Atos capítulo 2, o Espírito Santo desce. E ele falou sobre isso, né? Rogai ao Pai, ele vos enviará outro, a saber, não vos deixará órfão, o Espírito Santo. Qual de vós, o filho, pedindo um pão, daria pedra ou peixe uma serpente? Se vós, sendo maus, não sabe dar mais dádiva aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial. Batei, e abre-se-vos-á, buscai e acharei. Ele não estava falando aqui de bênção materiais, ele estava falando da descida do Espírito Santo para que nós não ficássemos órfãos. Tem uns pastores e cara de pau que distorcem isso aí, viu? Essa gente só o sangue de Jesus Cristo, mano. É o chamado evangelho à comodidade. Eles pegam o texto isolado, distorcem e botam as pregações bonitinhas deles só para sacar o dinheiro do povo. Mas não é o nosso caso aqui, não. Meu compromisso é com a verdade. Por isso algumas pessoas me odeiam, detestam. Mas eu fui chamado para ensinar a verdade. Tá bom, pessoal? Depois do livro de histórico de Atos, o livro do Espírito Santo, né?
Ele vai contar aí sobre a descida do Espírito Santo, vai falar que é necessário o batismo do Espírito Santo. Atos capítulo 2. De Atos capítulo 2 para cá, você vai observar que a preocupação primordial de Paulo e dos apóstolos era: recebeste o batismo de João ou o batismo de Jesus? O batismo de João estava falando de batismo nas águas, que é o batismo para arrependimento. Batismo de Jesus está falando com fogo, que é o batismo para revestimento. Então não esqueça, batismo com é o batismo para arrependimento, é aquele nas águas, por imersão e não por aspersão. Foi dado o exemplo lá, Jesus fez, eu falei o que ele fez. E depois vem o batismo com fogo, que é o revestimento, poder do Espírito Santo. Tem muitas denominações que não querem fazer isso, diz que foi coisa para aquele dia. Ora, senhores, eu não acho uma coisa legal nem inteligente fazer isso. Sabe por quê? O batismo com o Espírito Santo fala em revestimento. Tente imaginar, eu fui pregar numa igreja, não conhecia ninguém, estou pregando, e aí Deus me usa e fala assim, ó, mande buscar uma pessoa lá fora por nome Samuel. Aí eu paro a mensagem, irmãos, traz uma pessoa por nome Samuel. Deus está me dando o nome, Samuel. Quando eu falo assim, entra um senhor na igreja correndo com a criança, falou aqui, esse aqui é o Samuel, eu não sabia o que era. Deus mandou descer, colocar a mão sobre ele, eu não sabia. Aquele garoto nem falava, nem ouvia direito. E naquele momento Jesus curou o menino. Aí eu pergunto a você, não seria bom se todo crente vivesse uma fase assim, né? No usufruir dos dons espirituais? Esse batismo com o Espírito Santo é um adereço que Deus deu à igreja para revestir a igreja, para dar à igreja poderes acima dos normais, para que a igreja vença e triunfe sobre o poder das trevas. É horrível quando um demônio manifesta uma igreja, apesar que não existe dom de expulsar demônio. Expulsar demônio não é dom, é autoridade. Demônio não sai pelo dom. Eu não tenho dom de expulsar demônio, eu tenho autoridade para expulsar. Demônio sai pelo nome de Jesus. É triste quando você vê uma igreja, alguém cair endemoniado, e aquela igreja tem que chamar alguém de fora para expulsar demônio, porque ninguém tem autoridade. A igreja foi colocada para estar por cima e não por baixo. Tranquilo, pessoal? Depois do livro de Atos, nós temos aí os que nós chamamos de livros doutrinários. São as epístolas, ou melhor falando, as cartas, que vai desde Romanos até a carta de Judas. Essas cartas também são divididas em dois grupos. Primeiro grupo, carta universal. Por exemplo, a carta de Tiago, carta universal. As cartas de Pedro, universal. As cartas de Judas, universal. As cartas de João, universal. A carta de Filemão, pessoal. Ué, por que pessoal, pastor? Está escrito lá. Foi uma carta de apresentação que Paulo escreveu depois de ter conhecido Onésimo, que era escravo, empregado de Filemão, havia fugido do seu senhor, foi preso, se encontrou com Paulo, Paulo pregou para ele, ele se converteu. Depois que ele pegou a sua soltura, Paulo escreveu aquela carta, olha, conheço Filemão, leva essa carta e mostra para ele. Ele vai te perdoar. Diz a ele que se você defraudou ele alguma coisa, não tem problema, eu pago o que você deve. A paz, irmã Eunice. Deus abençoe, querida, seja bem-vinda. Ok, pessoal? Boa noite. Então, pessoal, essa carta de Filemão é uma carta universal. Outro exemplo aqui de carta pessoal. Outro exemplo de carta pessoal. Paulo fala assim para Timóteo, ó, não tomes apenas água, mas um pouco de vinho é bom por causa das muitas enfermidades do teu estômago. Aí tem gente que pega esse versículo, gente, vinho pode tomar. A Bíblia diz, enchei-vos do Espírito Santo e não com vinho, em que há contenda. Então, a Bíblia não manda ninguém tomar vinho ali, pessoal. Era conselhos de Paulo a Timóteo por causa de enfermidades estomacais que ele tinha. Porque quem já bebeu sabe que álcool não combina com doença estomacal. Gastrite, estomatite. O cara que bebe tem um estômago, ele vai sofrer. Se hoje Paulo estivesse falando com Timóteo, sabe o que ele diria? Timóteo, não bebas apenas água. Usa também um pouco de omeprazol, prontozol, sal de frutaenos, leite e magnésia, que vai te ajudar. Tá bom, pessoal? Então eu não posso pegar esse texto de Timóteo
e fazer de doutrina. Foi conselhos de Paulo a Timóteo, não pode ser doutrinado. Tá bom, pessoal? Tranquilo? Com relação à doutrina, antes que a gente continue, estamos já acabando, deixa eu falar uma coisa para os senhores. Versículos isolados não podem ser carregados como doutrina. Para ser doutrina bíblica, aquela afirmação tem que estar bem clara. Ela tem que vir de Gênesis e Apocalipse. Ela tem que ter confirmação como texto e contexto. Tem que estar escrita no mínimo 10 vezes na Bíblia. Eu não posso pegar versículos isolados, afirmações isoladas e querer fazer isso doutrina. Isso é um erro grave. Outra coisa, experiência pessoal não pode ser doutrina. É porque Deus falou comigo que eu só devo usar roupa social, dormir com 2 camisas, 3 cuecas, 4 calças. Você pode dormir com 10 calças, 30 cuecas, o problema é seu. Mas você não pode fazer isso doutrina. É que aqui na minha igreja Deus falou comigo que entrar tem que tirar o chinelo. Não. Quando a Bíblia fala que quando entrar na casa do Senhor, guarde seu pé, não é o chinelo. Guardar o pé ali quer dizer se desvencilhar, se desligar de tudo que é humano, tudo aquilo que vem distrair a sua atenção no culto e ligar-se a Deus. É desligar o telefone, botar no modo vibrador, é fechar o WhatsApp, o Facebook e prestar atenção no culto. Não é tirar o sapato do pé. Então tem que atentar para o seguinte: aquele tirar o sapato do pé lá de Moisés foi uma experiência pessoal para Moisés, mas aquilo não é doutrina. Você não vai vir em outro texto da Bíblia e se repetir naquilo. Então cuidado quando você for usar, ensinar doutrina, pegando versículos isolados. É bom ter um pouquinho mais de informação sobre isso. Tá bom? Então essas cartas, já falei, vai desde Romanos a carta de Judas. Estão divididas em 2 grupos: cartas universais e cartas pessoais. E aí chegamos no último livro. O que mais dá medo de ler para muita gente, né? Que é o livro profético, que é o livro de Apocalipse, ou chamado também de livro das revelações. Tá bom, pessoal? Então aí é isso aí, gente. Eu dei a vocês na bibliologia as subdivisões das classificações dos livros do Antigo Testamento, né? 4, lei, história, poesia e profecia. E do Novo Testamento, biografia, história, doutrina e profecia. Deixa aí o seu comentário se você quiser. Meu Facebook lá, eu vou fazer todas as minhas postagens pelo Facebook da Naí, tá bom? E eu peço que ore muito por mim, me ajude. Eu tenho continuado com esse trabalho, vou ser franco a vocês, porque Deus cobrou de mim. Numa visão que Deus me deu, num sonho que Deus falou comigo, né? Ele disse: prega a minha palavra. A vontade de parar é muito grande, o desânimo é muito grande, mas eu estou aqui porque eu honro aquilo, eu respeito aquilo que Deus falou. Quando ele falou pregue, não importa como eu estou. Não importa se é o que eu quero ou se é o que eu não quero. O que importa é o que ele mandou. Então eu estou aqui. Eu acho que o aproveitamento que a gente tem tido aí pelo Facebook fazendo isso, eu acho que é muito pouco. Muito pouco. Tá bom? Eu estou no Facebook lecionando já há uns 4 anos ou mais de 5 anos. E o que eu vejo é o seguinte: você vê pelo interesse das pessoas. Gente, se eu fosse depender de convite Facebook para ensinar nas igrejas, eu já tinha parado há muito tempo. Então o que eu aprendo com isso? O que eu vejo é que existe assim um descaso muito grande. Eu creio que as pessoas não estão muito obrigadas, não estão muito interessadas em aprender a palavra de Deus. Não estão. Porque eu observo, você vê, ó, quantos estudos eu já fiz, quantos anos já estou nisso aqui só no Facebook. Se eu for contar das igrejas que pedem para fazer o estudo lá ou para explicar melhor, se eu fosse depender disso para sobreviver, eu estava frito. Tá bom, pessoal? Então, eu estou fazendo hoje, estou sendo bem franco, quem me conhece que eu sou bem transparente. Sou um cara de esconder muita verdade, não. Estou fazendo por uma ordenança de Deus. Porque eu também compreendo que entre a minoria que acompanha, que vê e que estuda, né? Tem muita gente que está sendo, tem gente que está sendo edificado. Mas a gente observa que pela quantidade de gente que comenta, que curte, a gente vê que são sempre as mesmas pessoas. Então isso me deixa entender, além do povo lá de fora, né? Porque hoje você tem mais participação dos estrangeiros vendo os meus vídeos do que as próprias pessoas aqui onde eu moro, no Rio de Janeiro e em outros estados aí, tá bom? Então eu acho que é assim eu sinto um descaso muito nas pessoas quando falo, o assunto é conhecimento da palavra. Um descaso muito grande. Então, por mim, eu já teria parado. Por isso que eu já desativei meu Facebook umas 5 ou 6 vezes.
Mas depois daquele sonho, né, e o que Deus me mostrou, pregue. Por causa dessa ordem, pregue. Eu tenho agido conforme foi mandado, tá? Porque eu não tenho vontade própria. Quem manda em mim é Deus. Tá bom, pessoal? Espero, não vou dizer que espero ter lhe agradado, que eu não prego para agradar, todo mundo sabe disso, né? Eu prego e ensino para ensinar o que é certo. Tá bom? Que Deus abençoe. Muito obrigado pela participação. Se você achar que deve comentar alguma coisa, deixe seu comentário. Se quer fazer uma pergunta, faça. Se achar que deve compartilhar o vídeo, compartilhe. Se não achar, também não tem problema. Se achar que vai curtir, curta. Se não, faz 31 pessoal aí que não curte, não fala nada, sabe? Mas eles ficam aprendendo aí para depois sair pregando. Tem um bocado de gente aí que aprende comigo, sai pregando depois, mas ficam só na surdina, né? Só vem ali, vê, aí aumenta o conhecimento, sai pregando por aí afora. Mas que Deus abençoe. O que importa é que o evangelho seja pregado. Que Deus nos abençoe. Beijo no coração. Tenha uma noite de bênção, de vitória em nome de Jesus.